Fala, meus queridos, show ou não show, eu sou a 10, está no ar o podcast do Quinto Vento, o podcast sobre o Atlético Paranaense, produzido em parceria aqui com a Pacundê Podcasts. Você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube, pelo todos os agregadores de podcast. A gente lança um programa na segunda e um programa na sexta. Participe com a gente pelo nosso grupo do WhatsApp, bit.ly/OQV no Zap, ou tá na descrição do vídeo do YouTube. Vamos falar sobre Atlético aí, Marcão. Qual que é o nosso tema do dia? Nosso tema do dia é algo que está crescendo muito nos últimos anos, principalmente no milênio, né? Depois que virou para os anos 2000, que são as rivalidades interestaduais do Furacão. Sim, hoje é o dia de você falar: o Flamengo é o time que eu mais odeio, o Grêmio é o time que eu mais odeio, o São Paulo é o time que eu mais odeio, enfim, o Santos, também tem muito atleticano que não gosta do Santos por 2004, enfim, e tudo que se criou dentro da história do Atlético, né, muito mais pela história recente do clube. É clássico? Não é clássico? O que é uma rivalidade interestadual? A gente já pode, tem gente que comete a ousadia de falar que tem alguns jogos interestaduais, como por exemplo o Flamengo, são mais clássicos do que Atletibas. Essa é a sua opinião? Enfim, tem muita coisa que permeia esse tema, que está intrínseca à história do Atlético e também à história do futebol, a cultura do futebol brasileiro, e a gente vai debater este tema aqui hoje. E a minha primeira pergunta é: o Atlético faz algum clássico sem ser contra o Coritiba? Boa pergunta, cara. Tem alguns jogos assim que o atleticano fica mais brabo assim, né, cara? Eu acho que eu posso citar 3 nos últimos tempos. Que o atleticano sempre fica puto de perder pro Grêmio, sempre fica puto de perder pro São Paulo e sempre fica puto de perder pro Flamengo. Eu acho que nos 3, assim. E a gente pode comentar qual é o motivo dessa raiva e da onde que vem esse ódio aí e essa vontade de ganhar mais especificamente esses jogos, né? Primeiro, a gente, acho que para falar sobre rivalidades interestaduais, a gente tem que relembrar alguns momentos da história, né? O primeiro deles seria contra o São Caetano, mas enfim, o São Caetano não dá para contar. E daí a gente tem o Santos, primeiro o Santos em 2004, né, pela ordem cronológica. O Atlético perde aquele campeonato e muita gente fica com mágoa do Santos. Foi um campeonato difícil. E de brinde, em 2004, veio o Grêmio, né? Que caiu pra segunda divisão e fudeu com a gente, ganhou, fez um jogo bom no campeonato, que foi aquele 3-3 em Erechim. O que deixa a gente também um pouco na bronca do Grêmio. E outras tantas eliminações que a gente teve e tretas que a gente teve com o Grêmio. Que, um pouco mais pra frente, principalmente aquela treta, eu não me lembro o ano que foi, naquele jogo que quebraram a cara do Evandro lá, do Alex Mineiro também, que foi um jogo horrível que o Atlético perdeu no Olímpico, né? E depois teve o jogo da volta, que teve até BO de polícia nos vestiários. Porque essa treta responde a um nome que se chama Tcheco, né? Exato. O Tcheco quebrou os dois na ida e na volta. Esse foi o ano do Clayton lá, que os caras tudo saíram na porrada no vestiário. Foi isso aí. Então acho que o que mais pega, acho que até muito mais do que o jogo do Erechim lá, é essa treta ficou bastante tempo a galera bem puta com o Grêmio. E a gente também enfrentou o Grêmio aí em 2013. A gente enfrenta o Grêmio numa Copa do Brasil, a gente passa. A gente é eliminado em 16 para eles. Que com foi aquele pênalti do Everton. Aquele pênalti esquisito e tudo mais. Que o Atlético bateu, sei lá, o Paulo André bateu o primeiro pênalti da vida dele aos 35 anos. E a gente é eliminado, a gente passa em 19. Então é um time que fica na história do Atlético, assim como o Santos. 2005 não tem como não falar do covarde São Paulo, que pra mim, acho que se eu fosse escolher, ficar entre São Paulo e Flamengo, o que eu mais odeio de fora do estado, assim, e é papo de torcer mesmo, ficar feliz que eles estão mal, porque o que eles fizeram em 2005, pra mim, como uma criança que estava acompanhando pela primeira vez o Atlético diariamente, estava vivendo o clube pela primeira vez, foi muito traumático. Foi lá cantar pros operários lá. Não, isso eu não cheguei a fazer. Mas meu pai também não era nem louco de fazer essas coisas. Mas fui lá no dia do telão, ver a final e perder uma final de Libertadores que, imagine ter um título de Libertadores hoje
o que significaria pro Atlético. Então também tem esse contexto que faz a gente odiar muito o Flamengo. Acho que todo ano a gente enfrenta o Flamengo, desde 2013, todo ano a gente enfrenta o Flamengo em mata-mata. Ou seja, Supercopa, seja Copa do Brasil, seja, enfim, a gente pegou eles também na Sul-Americana, Primeira Liga. O Atlético joga muitos mata-matas contra o Flamengo e é bem equilibrado em termos de elimina ou é eliminado, né? A gente tem um vice contra, mais 2 eliminações recentes a favor do Atlético. O Flamengo eliminou a gente ano passado da Copa do Brasil, então é um confronto que também tenta, além disso, de a gente enfrentar muito o Flamengo e conseguir ter triunfos, como esse 3-0 de agora, mais recente, tem a mídia ao lado do Flamengo, que é uma coisa que também que o Corinthians tem muita mídia. Eu não vejo o Atlético tendo tanta rivalidade que o Corinthians, por não ter uma história de enfrentamento assim recente. Eu acho que o Corinthians, a gente pode falar que a gente foi muito, assim, o Corinthians, eu acho que a gente não, a torcida no geral não tá com tanta raiva do Corinthians porque o Corinthians não tem disputado tanta coisa com a gente, assim, né? Mas eu lembro daquele 3-2 lá que tava o Ronaldo Fenômeno, que o Dentinho quase quebrou, não lembro quem que era que do Atlético, que o Dentinho quase quebrou. Aquele jogo foi uma roubalheira absurda, então teve alguns momentos do Corinthians que realmente dava ódio, assim, muito mais é legal, né, a gente falar os motivos, né. O Grêmio a gente odeia por causa do Tcheco, o São Paulo a gente odeia porque eles fugiram da Baixada. O Corinthians, cara, era uma roubalheira desgraçada, tanto que acabou que eles descobriram daí depois que realmente teve. O Flamengo, cara, eu acho que o Flamengo, eu posso falar um pouco mais, mas eu acho que é dever moral do brasileiro odiar o Flamengo. Eu acho que é uma coisa que, por causa que a torcida deles parece que eles gostam, assim, parece que o flamenguista, quando ele vira flamenguista, ele sofre uma lobotomia, que ele pensa na cabeça dele que o time dele é o centro do universo, e que ele precisa infernizar todas as pessoas. É isso. Eu acho que é isso que o flamenguista pensa. É isso. E a questão de ser o centro do universo e ser o único time do Brasil, assim, porque não existe outro time, na realidade. Eu sou da opinião que na cabeça do flamenguista, principalmente da mídia, o ideal seria que tivesse um campeonato de 38 rodadas, que Flamengo jogasse contra Flamengo toda quarta e domingo. Pra mídia, isso, principalmente pra Globo, isso seria o mais lucrativo. A Fox Sports, o João Guilherme ia ficar super feliz. Ia ficar rouco, ia ter que narrar do mesmo jeito pros dois times, que é uma coisa que ele nunca fez na vida. E isso faz com que a gente também crie essa rivalidade contra o Flamengo. Fora que a gente enfrenta os caras toda hora. Mas tem alguns outros clubes, por exemplo, o Fluminense. Então a gente já pegou em alguns mata-matas. E a gente teve já a treta de 96. Treta de 96. Mas não é um time que eu vejo a torcida criar essa rivalidade. Então, junto com isso, também tem esses outros motivos, assim, de em qual momento da história enfrentamos eles. Mídia mais, roubalheira de juiz, fugir, né, usar a politicagem para fugir. E dentro disso, assim, eu acho que já se criam, eu acho que isso também não vem só do Atlético. Hoje, o flamenguista, eu tenho certeza disso, o flamenguista ele prefere pegar o Vasco no mata-mata, ele prefere pegar um Botafogo no mata-mata, ele prefere pegar até um Santos no mata-mata do que o Atlético. Sim. O São Paulo, ele prefere mesmo, porque o Atlético é o fantasma. Então eu acho que já se criou, na minha opinião, uma rivalidade com o Flamengo. Ela existe hoje, tanto da torcida do Atlético quanto da torcida do Flamengo, mas eu não sei até que ponto que a gente consegue chamar isso de clássico. E, vou além, não sei em nível Brasil se a gente consegue achar algum clássico interestadual. E tem um clube que a gente não citou, que é o Vasco também, que deu a treta em 2013, já tinha umas outras tretas. Mas tem alguns times assim que eu pessoalmente adoro, igual você falou, adoro ver perder, adoro ver tomar no cu. Tem alguns times que não, cara, assim, tem uns times que eu realmente até nutro uma pequena simpatia, assim, né? Por exemplo, o Botafogo é um clube que se ganhar, ok. Palmeiras também, cara, eu não sinto muita raiva do Palmeiras. Mas assim, Flamengo, se perder é animal, sempre. Corinthians, se perder, gostoso. Vasco, se perder, gostoso também. O Grêmio também eu não gosto. Então, acho o Grêmio nojento.
É bom demais, cara. Vamos ouvir, a gente tem algumas poucas participações aqui que o pessoal mandou no grupo. Lembrando que você também pode participar mandando a tua mensagem aí sobre os temas que a gente propõe lá no grupo. É só entrar, o link tá na descrição, ou só entrar em bit.ly/OQV no Zap. Bora ouvir. Fala Dé, fala Marcos, Guilherme Wellner aqui. Sobre as rivalidades interestaduais, o time que eu mais odeio é o Flamengo, não tem como. A torcida dos caras é muito chata, o time é muito protegidinho. Não é nem tanto pelo time, eu acho, é mais pela torcida. A torcida dos caras é muito chata. Os caras acham que tudo é pra eles, tudo é inveja. E aquele bagulho dos caras, o time mais amado. Vai tomar no cu, velho. Eu acho o time mais arrombado do Brasil. Como eu falei, Valeu. o ódio ele precisa ser nutrido do Flamengo, assim. Cara, é que agora a gente tá gravando nesse momento, você tá escutando no momento que a gente lançou, tem a questão de a gente ter eliminado eles, assim. Mas espere um tempo, assim, sei lá, na 15ª rodada do Brasileiro de 2022, entre numa postagem do Atlético, vai ter flamenguista falando, time patético. Tipo, eles têm uma vontade, cara, um tesão de aparecer que é incrível, cara. Inclusive tem um amigo flamenguista que eu perguntei pra ele, cara, por que vocês colocam tanta peruca, coisa pra ir no jogo, cara? Qual que é a necessidade disso? Né? Eu acho que o flamenguista, o time deles é tão visto na mídia, eles estão tão acostumados com a atenção, que eu acho que eles querem essa atenção pra eles também, né? E isso irrita muito, né, o resto da galera, porque, pô, eu não vejo esse comportamento com outras grandes torcidas do futebol brasileiro. Isso é um comportamento peculiar do flamenguista mesmo, é coisa do flamenguista. E daí você não fala que, coisas dos times do Rio. Não, mano, os vascaínos são tão grandes quanto a torcida, e eles não fazem essas chatice que os flamenguistas fazem. Ou os flamenguistas fazem tuitaço de hashtag pedindo Davi Luiz no tweet contra racismo. Um negócio que não tem, assim, lógica. É uma torcida totalmente... E outra coisa, quem já esteve no Maracanã e viu eles em loco, sabe do que eu vou falar agora, que é uma torcida de sofá dentro do estádio. Só canta quando o time tá ganhando. Se o time toma um gol, eles não cantam, é descoordenado os cantos, porque tem 200 organizadas, e daí tudo bem, os caras têm um monte de organizada, mas fica tudo descoordenado, e errou 3 passes, eles já estão xingando o técnico, pedindo a saída do técnico. Então é uma outra coisa que também é a parte legal do futebol, que é você fazer a festa no estádio, eles têm até onde a Globo mostra, até onde vai a edição do VT. Que é aqueles 5 minutos antes dos times entrar em campo, que quando não tem jogo. Daí é muito bonito mesmo, realmente. A torcida dos caras canta lá, meu Mengão levou um gol, fora Renato, pau no cu. Cara, eu lembro da final da Copa do Brasil de 2013, que foi lá na Vila Capanema, uma foto do tanto de microfone que a Globo tinha colocado eu queria ter essa foto pra mostrar pra vocês. O tanto de microfone que a Globo tinha colocado na direção da torcida do Flamengo. Era tipo, tinha, cara, menos de 2.000 flamenguistas, tinha quase 20.000 atleticanos, e só dava pra ouvir a torcida do Flamengo na transmissão. Uma coisa incrível, assim, cara. Um dia eu vou fazer um vídeo, tá até na minha lista ali, de dar uma analisada, assim. Por que vocês acham, vou perguntar isso pra vocês, por que vocês acham que o Flamengo tem tanta torcida fora do Rio de Janeiro? É uma pergunta que eu vou deixar no ar aí pra você pensar. Mas realmente, os caras são insuportáveis. Eles conseguem tirar a nossa... Assim, é só você ver o jogo do Flamengo aqui em Curitiba. Eles são metidos, eles querem entrar no meio da torcida do Atlético. Eles acham que é a Copa do Mundo. Eles querem cantar música do Flamengo no meio da torcida do Atlético. Enfim, que é outro caso também, né, dos como é que chama? Os infiltrados ali, os boletom. E isso é uma outra coisa, que daí entra o Corinthians também. O Corinthians, quando você vê na cara, estampado na cara do paulista que ele tá infiltrado.
é nítido, dá pra perceber. Se você é um flamenguista ou corintiano que normalmente vem infiltrado os jogos, saiba que a gente sabe que você não é. Dá pra ver na tua cara. Dá pra ver na sua cara. Que provavelmente se a gente for no Maracanã, lá os caras olham pra nossa cara e falam, meu, que cara de curitibano. Exato. Mas aqui tem um agravante, que aqui todo mundo vê o jogo no mesmo lugar sempre. Então se vem alguém diferente, as pessoas sabem, porque elas estão ali todo o jogo. Então, e dá pra ver, e normalmente quando é o torcedor que ele não vai em todos os jogos, enfim, ele vai de camisa, né? E daí se você tá lá numa situação dessa, provavelmente você é um infiltrado e a gente sabe que você está lá. Mas a gente também não vai fazer nada, eu pelo menos não vou fazer nada. Tem pessoas que fazem. Mas depende muito do comportamento assim também, né? Mas eu sou completamente contra, assim... como é que eu posso hostilizar. dizer? Não, hostilizar, você tratar mal as pessoas, assim, mas assim, cara, tem que saber lidar, assim, cara. Até teve na ida da Copa do Brasil, os caras no meio da torcida lá pedindo a camiseta do goleiro, sabe? Então, assim, tem que saber. O Flamengo não é o centro do universo e o flamenguista não tá em um universo diferente que não se aplica às outras coisas para outros torcedores. A galera tem que perceber que o Flamengo, ao contrário da música, o Flamengo não é uma seleção e tem torcida contra do lado. E só completando o raciocínio, essa questão deles serem chatos, enfim, infiltrarem na torcida, cria um clima muito mais hostil, de rivalidade. Vai se criando mesmo. Um clima terrível. Então, e se cria um clima que você quer matar realmente os flamenguistas, porque você não aguenta, você vê eles perdendo, parece que é o Atlético fazendo gol, assim, é um negócio que é incontrolável dentro do torcedor. Então, acho que o Flamengo hoje, mas é uma questão muito histórica, do momento, né? Hoje a torcida não gosta realmente do Flamengo, e o Flamengo é o que a gente odeia, mas daqui a pouco pode ser um Galo. O Grêmio, sim, muita gente não gosta do Grêmio, e o Grêmio é um time meio nojento. Os gaúchos de maneira geral, e daí colocando o Inter no balaio, por mais que o clima tenha sido amistoso entre as torcidas na final da Copa do Brasil em 19, acho que a mídia gaúcha tratou muito mal o Atlético, como se o Atlético fosse um qualquer, a Copa dos Gaúchos. Cara, exatamente, é uma delícia como cada rivalidade é criada por um motivo, né, cara? Sim. E realmente, o gaúcho, assim, cara, é tipo o flamenguista, mas é do estado, né? O flamenguista é só o time dele. Mas os gaúchos, assim, principalmente a mídia gauchesca, assim, Inter e Grêmio, e até lembrei que o técnico do Bragantino, o Barbieri negou de ir pro Flamengo, largar o Bragantino antes de uma final de Sul-Americana pra ir pegar o Grêmio em 19º no Brasileiro. E o cara lá, não lembro o nome do jornalista, falou que é uma falta de respeito, não se diz não ao Grêmio. O maluco lá na Copa do Brasil falando que eu não reconheço o título do Atlético. Cara, foda-se. Quem é você, cara, meu parceiro? E eles têm isso. Pra eles aqui é Grêmio e Inter, porque é algo, mas daí é algo muito cultural, é como se fosse religião lá pra eles. E daí essa questão da rivalidade, ela é unilateral nesse caso, porque o torcedor gremista, ele nunca vai falar que ele tem rivalidade com alguém que não seja o Grêmio, por uma coisa cultural. Mas a gente tem vários episódios com o Grêmio de eliminar e ser eliminado e ter essa questão esportiva, a rivalidade esportiva, e não muito a rivalidade da torcida considerar que é ou não um clássico, um jogo diferente. Acho que a torcida do Atlético tem mais facilidade com isso, e hoje, até pelo falecimento do Paraná Clube, Paraná Clube, salve Celotas, acho que até por isso a gente ter só o Coritiba, e o Coritiba não vive um grande momento, mas acho que é inegável, isso tem que ser dito aqui, é o grande adversário do Atlético. Acaba nem tendo jogo, né, praticamente. Acaba tendo pouquíssimos jogos. Dependendo da fórmula do Paranaense, a gente nem enfrenta o Coxa. Né? Exato, e não é legal isso. Eu queria enfrentar mais o Coritiba, porque é dentro da cidade, né, a gente pode ir até o Couto Pereira sem ter que pagar absurdos pra viagem e tudo. Sim. Então, e é legal ir na torcida adversária, a gente ama ganhar do Coritiba, isso é inegável. Acho que mesmo a gente odiando o Flamengo, mesmo a gente odiando São Paulo, Grêmio, qualquer outro time que seja, ganhar do Coxa ainda é mais legal, ver eles perder ainda é melhor. Existe essa rivalidade e isso nunca vai ser superado por nenhum outro
jogo interestadual. Isso é uma coisa centenária, né? Exatamente. Até os caras falar que não é mais rival e não tem rival, já é uma rivalidade. Já é um exemplo de que cutucar os caras é bom. Até você tava falando de histórico, né? Lembrei que até 5... Acho que, cara, se a gente pegasse 5 anos atrás, eu acho que a torcida não falaria tanto do Flamengo, falaria mais do São Paulo. Porque teve toda a treta da Libertadores, teve a questão do Dagoberto, que pegou muito também pra torcida, pegou demais, assim. Poucas vezes eu ouvi a torcida tão uníssona na Baixada, igual pra xingar o Dagoberto. E a questão que caiu do tabu, né, cara? Aquele tabu que era o maior tabu da história aí do futebol brasileiro, que graças a Deus aí o Diniz veio pra acabar com isso. Mas tinha esses 3, assim, que até uns anos atrás, pra gente ver como historicamente também vai se criando essa treta, né? Eu acho que o São Paulo não vive um grande momento, né? E o Atlético vive um grande momento. Então, acho que a gente acabou não protagonizando na história recente jogos com o São Paulo por incompetência do próprio São Paulo, né? Sim. O São Paulo é incompetente, a gente tem um título de Copa do Brasil e eles não, e é isso. Mas eu ainda sinto, cara, 2005 foi realmente muito traumático. Se você viveu 2005, se você é um torcedor um pouco mais velho, você lembra do que foi, foi algo que mudaria completamente a história do Clube Atlético Paranaense. Seria algo muito inédito e a gente tinha as liberações, a tubular ia funcionar. A Conmebol que não quis. A Conmebol que não quis porque existia, e vocês vão lembrar dessa figura que depois presidiu a CBF, o Marco Polo Del Nero. Ele tinha os seus seus privilégios junto ao corpo diretivo da Conmebol e acabou não passando autorização, no caso, para ter o jogo, e foi isso que aconteceu. A gente foi tirado da Arena da Baixada por isso. Tanto que depois o Petralha não quis nem correr o risco mais, né? Construiu um estádio do zero lá, botou no chão e fez outro. Não, e tanto que poderia que teve 4, 5 dias depois, teve um Atletiba na mesma estrutura. Tubular, então, poderia ter tido esse jogo aí tranquilamente. Mas essa história todo mundo sabe. Vamos ouvir agora o áudio do Igor. Vamos ver o que ele cita aí dos ódios dele. Senhores, vamos lá. Rivalidades interestaduais. Cara, eu acho que primeiro tem que colocar numa primeira prateleira ali, acho que não só um time, mas 4. Flamengo, Corinthians, São Paulo. Colocaria até o Grêmio como uma grande rivalidade. Só que eu não considero nenhum deles clássico. O clássico pra mim é Atletiba, ponto. Porque o clássico, ele fala muito sobre uma questão cultural, regional. Para mim ele fala muito sobre as nossas raízes, sabe? É uma coisa, cara, clássico é a coisa mais clássica possível. Qual é o jogo mais clássico possível? É contra o Coritiba. A primeira rivalidade é aquela que se mantém. Esses demais jogos eu considero grandes rivalidades que foram desenvolvidas com o passar do tempo. Mas acho que não dá para considerar clássico por essa pequena sutileza, um gostinho a mais. Mas claro, se pegar nessas grandes rivalidades, vai atrair um público maior pro jogo. A torcida vai estar mais inflamada, o jogador vai colocar o pé um pouco mais duro. Você vai ter um prazer um pouco maior de xingar até a 5ª geração, seja lá do Gabigol, do Dagoberto, seja lá de quem você quiser, no time dos caras. Então, eu sinto que é diferente nesse sentido. A expectativa é maior, nervos à flor da pele, torcida mais inflamada. É muito diferente você fazer uma comparação de qualquer um desses 4 jogos contra, sei lá, um Bahia da vida. Bahia, os caras tentam forçar uma rivalidade com a gente, que a gente acaba tirando sarro deles. Era para ser o meu Jair, né? No final das contas não foi. Então eu sinto que a gente tem um grande nível de rivalidade com esses times, tanto pela história, grandes tabus que nós tivemos contra Flamengo e São Paulo, por exemplo, na Arena por muito tempo, embates dificílimos contra o Grêmio, a grande ferida contra o São Paulo, Flamengo e Corinthians serem ajudados eternamente e a gente sempre viver com aquele intuito contra tudo e contra todos.
Então eu sinto que vai muito por essa linha de raciocínio, sabe? Das grandes rivalidades, mas não necessariamente clássico, porque clássico pra mim é só um. Beleza, rapaziada? Valeu aí, um forte abraço a todos. O pessoal tenta dar uma forçada, né, da mídia, principalmente. Os caras tem lá Cruzeiro e Flamengo, um dos clássicos brasileiros. O Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro realmente já disputou algumas coisas e eles falam que é clássico. Sim. E não é, cara, não dá. Eu acho que isso é uma forçação de barra total, mas eu acho que a questão do... Peraí, só tirar daqui. Foi mal. O que aconteceu? É que eu tava prestando atenção no jogo eu tava vendo o Bragantino ali, desculpa. É que ele chutou uma bola. Enfim, a questão do clássico, eu acho interessante que ele traz a questão regional, né? Porque é muito mais legal você ir no Atletiba. O Atletiba tem os colegas da escola, Sim. Eles são coxa branca e tem a rivalidade. Por mais que o coxa não esteja tão bem agora, o clássico mesmo é o que se joga aqui. Infelizmente a gente joga mais clássicos no campeonato estadual. Mas quando tem, eu queria viver essa experiência, jogar uma Copa do Brasil contra o Curitiba. Como aconteceu com o Galo. Com o Galo, eles decidiram. Decidiram. E você falou uma coisa que eu ia falar. A gente nunca nem teve a oportunidade de jogar em nenhum momento, né? A gente só joga com o coxa ou no Paranaense ou no Brasileiro. No Brasileiro. E isso não é tão legal. E daí se força, muito pela mídia, uma situação de clássicos interestaduais que eles realmente não existem. A minha opinião é que eles não existem. Mas se existe essa rivalidade por N motivos, a gente elencou aqui vários motivos. E é legal que ele falou os mesmos que a gente já tinha falado também. Exato, que eu acho que é uma unanimidade no Atlético. Dificilmente você vai ver um atleticano ficando muito puto com o Botafogo. Sim. Não vai, porque o Botafogo não tem momentos com o Atlético. É o Paraná do Rio de Janeiro. O próprio Palmeiras, que é um bom paralelo, assim. O Palmeiras a gente pegou eles uns 3 anos seguidos na Copa do Brasil. Mas não é uma eliminação que doeu. Até porque a gente chegava a 8ª, quartas no máximo naquela época, assim. Começando os D10. Depois de 13 que a gente começou a realmente sentir essas eliminações, porque a gente chegou numa final e viu, opa, aqui dá pra fazer alguma coisa. Diferente do Curitiba. O Curitiba já tem uma rivalidade maior por causa daquela Copa do Brasil, do Copa Kia do Brasil, que era o patrocinador do Palmeiras e tudo. Então o Coxa acaba criando também essa rivalidade com o Palmeiras, por isso a gente não tem. E ele tocou num outro ponto muito interessante, que a gente acaba até esquecendo disso, né? O Bahia, na vida do Atlético, acabou sendo mais um clube. Sim. Que a gente enfrentou, ganhou e teve toda a polêmica do VAR e tudo. Enfim, vocês lembram desse jogo em 18. E pro Bahia se tornou muito mais ferida os jogos com o Atlético, se tornou muito mais folclórico esses jogos, eles gostam muito mais do que pro Atlético. Antes de você terminar o teu raciocínio, vamos ouvir o Juliano, porque ele falou sobre isso. Tá. Daí a gente fala mais sobre o meu Jair. Sobre a questão de rivalidade interestadual, o time que eu mais odeio com todas as forças se chama Flamengo. Essa desgrama desse time é muito irritante, velho. Como eu morei fora há muito tempo, eu era muito flamenguista, me enchendo o saco o tempo inteiro. Então, assim, qualquer coisa que pudesse ganhar era um êxtase pra mim. Então, assim, quero que eles se lasquem de verde, amarelo, azul e todas as cores possíveis. Mas, aqui em casa, eu tenho uma rivalidade mais específica interestadual. Porque minha mulher é Bahia. Ela é baiana, tá? Eu torço Bahia. Ou seja, vocês já imaginam, né? Atlético e Bahia é aquela guerra aqui dentro de casa. Então qualquer coisa, 2018, 2018, é o VAR, não sei o que. Então fica esse monte de coisa. Aí agora, atrás ali. Ganhar esse jogo aí, ela tá aqui me torrando o saco todo dia. Eu não considero rivalidade porque eu até gosto do Bahia. O Bahia tá lá de boa. Mas tem isso, eu acho que nesse caso é mais por parte dos torcedores do Bahia do que da nossa. Mas tem uma rivalidadezinha sim. Mas fora isso, eu acho que a gente ainda não tem tamanho de time pra ter rivalidade com os outros times, não. É mais time do mesmo nível. Eu acho que hoje a nossa rivalidade interestadual mesmo é com o Bahia, né? E mais por causa de um jogo específico. Enfim. Valeu, pesada. Fui. É a questão da rivalidade unilateral, né? Que a gente deve ter. Por exemplo, o Coxa tem uma rivalidade unilateral com o Palmeiras. A gente provavelmente tem com o Grêmio, por exemplo, sabe? Aquele ódio deles. Mas é isso aí. O Jair como vocês falaram, é um time qualquer que teve um momento ali que eles
vislumbraram ter um título e acabaram caindo pra gente. Exato. E eles tinham muita fé que eles iam ganhar aquele título, né? E, cara, e foi doído mesmo, porque os caras fizeram 200 gols e nenhum valeu. Exato. Mas, pô, a gente viveu isso também. A gente viveu em 2004, em 2005. A gente viveu algumas situações até chegar nesse momento histórico agora. Então o Bahia, eu até acho que o Bahia nem tá vivendo muito este momento. Acho que naquela época o Bahia tinha uma diretoria melhor e tudo. Agora tá devendo pra jogador, quase que indo pra segunda divisão. Voltou a ser um time mal administrado e tudo mais. E, assim, enfim, eu não tenho rivalidade nenhuma, até gosto, que nem o Júlio falou, até gosto do Bahia, tá de boa, não é um time que faz nada. Mas o Bahia parece que é Copa do Mundo quando ele joga. E a torcida do Bahia vem na rede social dos atleticanos, nas postagens do Atlético, falar: era pra ser o meu Bahia, 2018 vocês foram ajudados. Então tem isso também. Eu acho legal esse tipo de coisa, principalmente com, por exemplo, o Bahia, um exemplo, mas a gente pode botar outros times nesse mesmo patamar. Sport, Vitória, Goiás, enfim, Chapecoense, times que que frequentam a primeira divisão, conseguem chegar ali em cima, agora o Fortaleza, né? Conseguem chegar ali em cima, mas são do mesmo tamanho do Atlético. A gente tem que reconhecer. Quem sabe não esportivamente, porque o Atlético já conquistou muito título, e isso coloca a gente numa prateleira acima, mas em termos de torcida... Tamanho de torcida... até esses times com mais grana torcida, também, né? Grana também, número de sócios, são times do mesmo poderio econômico que o Atlético. O Atlético acaba se sobressaindo esportivamente, mas é do mesmo poderio econômico. Eu acho legal existir essas rivalidades médias no Brasil. E você não está falando de orçamentos bilionários, coisas muito absurdas, assim, Flamengo, Palmeiras, que conseguem movimentar muito dinheiro. Você está falando de times que precisam ser eficientes e criativos na hora de montar elenco, de criar uma base. E isso eu acho legal que existam. Existe pouco ainda. Pode ser que se crie com o próprio Bragantino agora, né? Que é um time que tá no mesmo mercado que a gente. Já vamos jogar uma final com eles, né? Eu acho isso legal. E é muito legal o Bragantino especificamente, porque eu acho que o Bragantino vai conseguir competir mais com o Atlético por ter um poderio econômico maior. Eles contratam jogadores, né? Eles compram atletas, que é uma coisa que o Atlético faz pouco. Começou a fazer com mais eficiência e mais recorrência recentemente, de comprar e contratar atletas. Então eu acho que o Bragantino vai ser legal se criar essa rivalidade, porque eu creio que vamos enfrentar mais vezes o Bragantino em mata-matas, vai ser mais recorrente, porque o Atlético não vai parar de chegar e o Bragantino vai começar a chegar agora. E isso é bom pro futebol brasileiro, né? Porque você tem mais times chegando, mais times tendo condição de disputar com times e hoje times que eram considerados grandes, que nem são mais, né? Que nem disputam mais esses mesmos campeonatos. Exatamente, só lembrar aí que vários times da Libertadores entraram na Sul-Americana e não chegaram. Acho que o maior exemplo é o próprio Grêmio, que poderia ter pego a gente na semifinal. Então, nas quartas? Não, na semi mesmo, né? Não, era quartas. Antes do então, assim, o Bragantino também, além da questão esportiva, eu acho que, vou falar novamente, que eu acho que eles têm o mesmo mercado que a gente. Eu acho que a gente vai andar disputando mais jogadores, assim. Além disso. Que os caras, sabe, aquele cara que pode vir e tal, no fim vai falar, porque a ideia do Bragantino, eles até admitem, né, que é muito ligada, é muito baseada na nossa também, com relação ao mercado, jogadores mais jovens, jogadores que estão fora do Brasil e querem voltar, enfim. E tem uma outra coisa dentro disso, daí falando mais dos times médios, é que hoje o Atlético é o grande time médio do Brasil. Isso é fato. Acho que todos os outros times médios querem ser o Atlético, em termos de sucesso de projeto. E estão tentando alguns. A gente pode citar Ceará, o próprio Bahia, agora um momento um pouco pior, mas também dá para citar o Bahia, ou até o Cuiabá, que é um time de empresário, então tem um aporte financeiro ali por trás, de empresários da região, o Bragantino. Então são times que se espelham no Atlético para poder chegar num patamar de disputar essas competições. E agora a gente tem muita vaga, né? A gente tem uma Sul-Americana que dá mais datas e dá mais condição de você se classificar, por mais que seja um por grupo, você tem mais jogos para jogar, então você tem mais chances. Não é um mata-mata de 2 jogos que a gente sabe como é complicado você jogar, principalmente se você não tem uma vez como se é o Fortaleza que vai disputar a Libertadores.
Fortaleza tem grande chance de apanhar na Libertadores, porque ele nunca disputou, não sabe, é outro ritmo de jogo. Eu lembro de acho que o Atlético já vem disputando muitas Libertadores. Se a gente for pegar historicamente, a gente já disputou mais que o Fluminense e mais que o Botafogo, por exemplo, que são times que estão na mídia há muito mais tempo, que disputam a parte de cima da tabela há mais tempo. Então o Atlético já é um time calejado para isso. E o Atlético teve alguns confrontos, que nem aquele 1-0 que perdeu pro Boca na Arena, que os caras teve 46 minutos de bola rolando no jogo inteiro. Então eles pararam o jogo um tempo inteiro. O Atlético tá mais cascudo pra esse tipo de situação. Porque eu acho que a gente lembrar a própria Libertadores de 2014, que a gente levou um pau do Vélez. Um pau do Vélez, dominados, sim, enfim. O Atlético teve. E acho que esses times, agora, principalmente os times do Nordeste, com mais vagas, eles vão conseguir chegar mais vezes e ganhar essa casca. Acho que a partir daí pode-se criar boas rivalidades com times principalmente do Nordeste, que eu vejo um mercado muito emergente no Brasil. Eles estão conseguindo montar times melhores, contratar jogadores melhores, entender como que é a gestão e explorar o que eles têm de melhor, que é a torcida deles. Que eles fazem como o Atlético não faz. E daí, se eu fosse ter uma rivalidade interestadual com eles, seria para tratamento de torcida. Ah, isso com certeza. Imagine que delícia ir pra Fortaleza ver uma semi de Libertadores, Marcão. Imagine que louco. Nossa. Com 2 times assim. E eu não sei você, mas eu sou muito mais propenso a criar uma rivalidade com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Corinthians, que é um time que você tem nojo, do que com Fortaleza da vida. Ficaria puto de ser eliminado numa semi de Libertadores pra eles? Porra, com certeza. Mas não tanto quanto Mas é a questão do underdog que a gente falou nos programas atrás, né, sobre a SA. O tesão é ser aquele clube que todo mundo tá falando que não vai, e eu espero que o Atlético não perca isso. Acho que não vai, porque a mídia nunca vai parar de mamar o Flamengo, mas eu acho que é massa, cara, é massa ser esse underdog, ser aquele time que ninguém gosta, né? Até você comentou a questão da falta de abertura do Atlético, né? Muito torcedor fica brabo com a gente porque o único jogo do ano que os caras não podem ver do time deles é contra o Atlético, o Atlético simplesmente não vende. Daí vira e mexe, os caras aparecem xingando o Atlético, né? Tem aquele tweet lá da pessoa lá falando que Atlético, eu só sabia que o Terence por causa do aquele meme, né? Então, mas também se transforma numa rivalidade unilateral, porque a gente tá pouco se fudendo se você vai conseguir assistir o jogo do teu time. Quem mais sofre com isso somos nós. Você acha que eu vou ter pena de um flamenguista? Vai pra casa do caralho. O Flamengo ainda tem o jogo transmitido. O Flamengo passa, O Flamengo passa na Globo. O coitado do Cuiabá, do próprio Bahia. São Paulino, acho, cara, muito São Paulino reclamou quando teve Atlético e São Paulo, que não passou em lugar nenhum, se eu não me engano. Deve ter passado em algum lugar tipo na Globo pra puta que pariu, daí não passou pra eles e tal. Mas eu vou lá ter pena de São Paulino, quero que você se foda. E o Atlético ser a Coreia do Norte dentro do Brasil, do futebol brasileiro, atrai também a antipatia de boa parte, não só por isso da questão dos direitos de transmissão, mas o Atlético, a gente já fez um programa sobre isso, inclusive se você voltar mais umas vezes, o Atlético engana os outros times, vende jogadores a preço de ouro, os caras são uma merda. O flamenguista odeia muito o Atlético por causa do Léo Pereira, por exemplo. O São Paulino odeia por causa do Pablo. Exato. E o flamenguista, se ele for puxar pra memória, eles já compraram algumas buchas do Atlético, né? O Marcelo Cirino, que, é ídolo máximo no Atlético, encostado, nem joga no Bahia, e no Flamengo não fez nada. Ou seja, só comprova que é o cara... Sim. E se vier pra cá, você acha que ele vai fazer o quê? Vai jogar muito. Então também... tal qual o Pablo, arrisco dizer. O Pablo, se volta... vocês não aceitariam o Pablo de volta? Claro que aceitaria. A gente sempre pergunta isso aqui, vocês querem o Pablo de volta? Porque sabe o que a gente fica falando? Porque eu acho que é muito provável do Atlético trazer o Pablo de volta. Ano que vem, chega no ano que vem emprestado, divide o salário na metade. Então é muito lucrativo. O Atlético engana os outros times e isso também acaba criando uma antipatia, principalmente dos outros, e falar, esse time aí não passa jogo. Os caras já jogam na grama sintética, que também odeiam grama sintética. Agora, só a nossa. A do Palmeiras é boa. A do Palmeiras é boa. É porque outra até que não. O Maestro Júnior jogou nas duas, diz ele. Então, eu fui nas duas, nunca nem pisou na gramada da arena e falo um negócio desse. Mas essas coisas de ser disruptivo, de ser o time que quer inovar,
também não agrada a galera não gosta do Atlético por isso. E vamos ser sinceros, o Petralha não tá nem aí pra isso. O Petralha, ele até que ele gosta de ser odiado, parece que ele tem esse tesãozinho. E cara, e sinceramente, assim, cara, lógico que tirando algumas situações, assim, que eu acho que as outras torcidas têm razão, eu vou ter que citar novamente numa semana subsequente, que é a questão do Bolsonaro lá, da camiseta amarela, que daí... Mas as outras coisas, foda-se, tá ligado? Você não vai ver teu time, que se foda você. Por que você não vai ver teu time? Porque teu time ganha 850 bilhões de reais da Globo e o meu time ganha 2. Então é por causa disso e eu realmente não vou ter pena nenhuma e você pode morder o cotovelo. É isso. Fechou, Marcão? Vamos parar de xingar paranista, porque não adianta mais. Vamos focar no flamenguista. É verdade. E não é mais clássico, né? O Paraná, infelizmente... Porra, inclusive, cara, se tiver Atlético e Paraná no Paranense, eu vou torcer pro Paraná. Porque o Paraná precisa jogar a Série D pra... Porra, velho. Tem que ter mais um time aí. Então, e a gente não vale nada. Que não dá mais pra considerar, assim. Até tinha discussão antigamente, mas... Puta, eu tenho dó, não consigo... eu fico até feliz, às vezes, quando o Paraná ganha um jogo. Chegou nesse nível. Então, com o Paraná não é mais. Mas com o Curitiba não me force essa barra de falar que não é. Porque eu odeio o Coxa e, assim, do fundo do coração, que o Coxa se foda. Falou, Marcão. Se então foda o Coxa e boa noite pra galera. É isso, mandando salve pra todo mundo que acompanhou. Deixa aí a sua consideração nos comentários. Fale qual que é o time que você odeia e por que você odeia. E vamos seguir. Tem muitos programas legais como esse pra trás, se você quiser ver também. Exatamente. Lembrando sempre que esses programas que a gente lança na segunda-feira são programas atemporais, entre aspas, são programas que você pode aproveitar eles, né? Se você não conseguir ouvir na semana, esses temas são temas abertos aí que continuam sendo atuais durante mais tempo. Obrigado, galera. Entrem aí no nosso... renovando o convite, entre no nosso grupo do WhatsApp. A gente vai fazer uns esqueminha agora que pode ir na baixada aí com o ciclo vacinal completo, não é vacional, igual inventei uma palavra. Vamos se encontrar na baixada, fazer um pré-jogo do grupo. Eu tinha mais uma coisa pra falar, daqui a pouco eu lembro, mas fica aí. Lembrei, eu ia falar do Spotify. Você que ouve no Spotify, o Spotify lançou a ferramenta de push agora, então você consegue ativar as notificações dos podcasts que você gosta. Então você consegue ativar o sininho para você receber quando a gente lançar um programa novo. Lembrando que toda segunda e sexta-feira tem o Quinto Vento Podcast novo pra vocês. Beleza, galera? Fiquem com Deus. Até sexta-feira. Conversamos aí, a nós.